E aí, gente, como é que vocês estão? Antes de a gente começar a mensagem de hoje, se inscreva no nosso canal, ative o sino aqui embaixo para você ser notificado de todas as mensagens que a gente vai estar liberando. Você vai ser o primeiro a saber. E vamos à mensagem de hoje. Fique até o final. Fala, meus irmãos, sejam muito bem-vindos na mensagem dessa semana. Que Deus possa derramar muitas bênçãos sobre sua vida, sobre sua família. E a mensagem de hoje é: não desista, mas persevere. É uma mensagem que vai provocar muito um lado nosso que dentro de nós muitas das vezes fala para a gente poder desistir, fala para a gente poder não continuar mais, porque é difícil, porque é desgastante, porque a gente talvez não vê os resultados que a gente gostaria de ver. E é verdade, muitas das vezes a gente fica dando voltas e voltas e voltas na vida e às vezes a gente não consegue enxergar o nosso objetivo, entender o nosso propósito, viver aquilo que realmente a gente foi chamado para viver. Mas a palavra de Deus, ela traz uma orientação totalmente diferente para a gente. O próprio Jesus, ele traz algo, sobrenatural sobre nossa vida, que nós devemos tomar isso como verdade e gerar força, gerar ousadia, gerar coragem para a gente continuar caminhando e, perseverando. Então eu fui buscar o significado da palavra desistir. Desistir significa o seguinte, é a gente abrir mão voluntariamente de algo, ou abrir mão para uma causa, para um objetivo, abrir mão de alguém, abrir mão de sonhos, de projetos, de propósito, abrir mão, muitas das vezes, meus irmãos, da nossa própria salvação. Isso é o significado de desistir. Mas por outro lado, meus irmãos, como diz o tema dessa mensagem, não desista mais, persevere, ou seja, tenha perseverança. O significado de perseverança significa o seguinte: é usado quando a gente tem um propósito bom, ou seja, você está fazendo algo para alcançar um objetivo. A palavra de Deus lá em Mateus 24:4 diz o seguinte: e Jesus respondendo disse: tome cuidado, ou seja, preste atenção, fique ligado, fique atento, tenha cautela, para que ninguém vos engane. A verdade é que a gente está vivendo num momento em que a gente precisa estar com muita atenção. Atenção em quem a gente deposita as nossas expectativas, atenção em quem a gente escuta, em quem a gente toma como exemplo. Já era bíblico. Jesus, ele já estava passando para a gente aquilo que a gente deveria de fazer quando esse momento chegasse. E ele continua dizendo assim lá em Mateus 24:8, porque todas essas coisas são os princípios das dores. E no 13 ele vem e fala assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tudo isso que nós estamos vendo agora, tudo isso que nós estamos vivendo, esses momentos que a gente fica sabendo de coisas que estão acontecendo, coisas que trazem constrangimento, às vezes para as nossas vidas, nós como cristãos, aquilo que a gente fica sabendo através das mídias de pessoas que a gente entendia que era exemplo para a gente. A verdade é que a palavra de Deus fala o seguinte: olha, toma cuidado, você não precisa ficar colocando as suas expectativas, você não precisa ficar tomando essas pessoas como exemplo, porque muitas delas vão vir em meu nome, vão falar que estão falando em meu nome, vão fazer sinais, prodígios em meu nome, mas não tem nada a ver comigo. E nisso a gente acaba gerando uma frustração tão enorme, tão grande,
e a gente se decepciona. Por quê? Porque a gente prefere desistir porque a gente viu algo de errado em alguém, em alguma coisa, do que continuar perseverando. Mesmo Jesus falando, olha, vai acontecer isso. Isso é só o princípio de todas as dores. Mas, olha, aguenta firme, persevera. Se você esqueceu o objetivo, continua olhando para Ele. Porque aquele que perseverar será salvo. Aquele que chegar até o final, ele vai ser salvo. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que eu acho que é muito importante para a nossa vida. Primeiro, Ricardo, você está falando sobre a gente perseverar. O próprio Jesus falou para a gente perseverar. Mas como que eu faço para poder perseverar? As minhas atitudes é para quem? É para quê? É por quê? E se homens não são exemplos, quem é o nosso exemplo? Em quem eu devo olhar? Em quem eu devo me espelhar? Amém? Então a primeira é como ter perseverança. Está lá em Tiago 1, do 2 ao 4, que diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas aprovações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, olha como que nós vamos ter perseverança. A prova da nossa fé. A nossa fé, ela é que gera a perseverança. É quando as aprovações da vida vêm, é quando os rumores, é quando a gente fica sabendo de coisas que não agradam o nosso coração, quando gera constrangimento, talvez no ambiente que você está, talvez na sua igreja, talvez na sua escola, não importa. É através desses momentos em que sua fé ela tem que entrar em ação. Você tem que entender aquilo que você é e quem você realmente entregou a sua vida, que é para Jesus Cristo. E aí sim, a fé faz com que você continue perseverando, que você não venha desistir por conta dessas coisas, porque é muito fácil, porque a gente cria uma expectativa tão grande, né, meus irmãos? Algo que a gente, poxa, e aí de repente você vê tudo desabando, mas se você não tiver firmado, se não tiver com a sua fé convicta, não naquilo que a gente vê, mas sim naquilo que a gente crê, olha, não tem como, né? Não daria como a gente segurar a onda, resistir. É por isso que a gente vai perseverando de fé em fé, não é assim que dizem? Por isso que a perseverança vem da nossa fé. Agora vem a segunda parte. O que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo para quem? Seja sincero com você mesmo. Está fazendo para agradar alguém? Está fazendo para mostrar para alguém? Ou você está fazendo para a obra de Deus, para Jesus? Sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque quando você está fazendo e alguém às vezes fala assim, não ficou legal, você se entristece porque aquela pessoa não gostou? Ou você fala assim, amém, eu fiz foi para Deus. Eu não estou aqui para agradar um homem, eu não estou aqui para poder agradar vocês, mas o meu louvor, às vezes a minha pregação, às vezes o meu esforço, o meu servir, o meu amar, o meu entregar, o meu cuidar, eu estou fazendo isso em amor à obra de Deus. Olha só o que a palavra de Deus diz lá em Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Isso é muito poderoso, meus irmãos, a gente entender isso, porque isso é libertador. Se você entende que aquilo que você faz para Cristo e não para um homem, porque nós servimos a Jesus Cristo, meus irmãos, a gente tira um peso das costas
Porque todo momento a gente acha que tem que agradar, a gente tem que, sabe, eu estou fazendo o meu melhor para poder agradar as pessoas, para ser bem visto, para ser, sabe, elogiado. Aí a gente arranca toda a soberba que tem, sabe, todo o ego que a gente tem e a gente se entrega totalmente à humildade de Cristo Jesus. A gente já não olha mais para quem está na nossa frente, mas a gente olha somente para Cristo que está acima, que está ali, ó, pronto, sabe, para receber toda a nossa adoração, tudo aquilo que a gente tem de todo o nosso coração, assim diz a palavra de Deus. E o terceiro é os exemplos. E eu coloquei a seguinte frase, meus irmãos: os exemplos, eles são para serem aprendidos, não para serem seguidos. Mas como assim, Ricardo? É porque a gente começa a olhar para tantas pessoas como referências na nossa vida. Talvez um pregador que você gosta muito, talvez um pastor que você gosta muito, talvez um levita que você gosta muito, um líder de grupo de crescimento, de célula que você gosta muito, e você começa a olhar para aquela pessoa e aquela pessoa passa a ser sua referência. Só que a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso é um campo minado. Porque a única referência que nós temos, a única referência que nós podemos seguir é a palavra de Deus, é o nosso Jesus Cristo, porque Ele é a palavra. É a mesma coisa eu falar para vocês: nossa, vamos olhar Moisés, que foi um homem que tirou o povo da escravidão, mas Moisés também falhou. Imagina se tudo que eu sou fosse referente àquilo que Moisés fosse. E quando Moisés ele falhou, ele pecou, e aí eu me decepcionasse 100%. É como às vezes a gente pegar, né, uma pedra, amarrar no nosso pé, jogar em alto mar e a gente afundasse muito mais do que aquela pessoa, ela pecou, que ela errou. Porque às vezes a gente acha que as pessoas que são as nossas referências, elas são perfeitas. Elas nunca vão poder errar, elas não podem errar. E a gente se esquece que elas são pessoas que carecem da misericórdia, assim como nós carecemos. Assim como nós precisamos também da misericórdia de Deus. É por isso que homens não podem ser exemplo para a gente. É por isso que homens, a gente não pode ficar olhando e achando que eles são perfeitos ao ponto de nos instruir e nos mostrar 100% a direção. Porque a única direção que existe é a palavra de Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu vejo tantas pessoas, eu acho que não aconteceu na sua igreja, né, meu irmão? Mas aqui, falando por alto, né? Mas eu acredito que 90% das pessoas que um dia desviaram foi por conta que se inspiraram em pessoas, olharam para pastores, para pastoras e se decepcionaram. Porque talvez na igreja nunca foi falado: olha, eu não posso servir como exemplo para vocês. Eu não posso, Ricardo, servir como exemplo para vocês. Porque o único exemplo que tem que servir para mim e para vocês e para qualquer pessoa é Jesus Cristo. É a palavra de Deus, ela que nos guia, ela que nos ensina, ela que nos direciona, ela que fala para a gente o que é certo, o que é errado, para onde que nós temos que ir. É pronto, não tem mais nem menos, não tem que acrescentar nem retirar, está na palavra de Deus. E aí a gente começa a fazer com que isso seja, sabe, tudo para a gente. Olha só o que a palavra de Deus fala lá em Mateus 16, 24 ao 27. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-lo-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-lo-á. Pois que aproveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as tuas obras. Aqui essa palavra, meus irmãos, eu acho que fecha tudo. O porquê que nós precisamos, para quem nós precisamos, sabe?
porque nós não devemos desistir, o porquê nós devemos perseverar, porque que nós devemos continuar firmes na presença de Deus. É para Ele, é por Ele e por todas as coisas foram feitas para Ele. É nisso que nós cremos. Então, se hoje, meu irmão, você se decepcionou por conta de alguma coisa que você viu, se você se decepcionou por conta de alguma coisa que você tanto acreditava, você tanto se espelhava, deixa eu te falar, olha para Jesus. Ele é o teu exemplo. Olha para a palavra de Deus. É ela que vai te ajudar, que vai te levantar, te colocar de pé, fazer você, sabe, continuar caminhando. Então, meus irmãos, o meu apelo aqui é para você que um dia se decepcionou por algum motivo e parou de perseverar, parou de continuar, sabe, vivendo o propósito, vivendo a palavra de Deus. Porque olhou para tantas coisas e foi desistindo. Deixa eu te falar, não desista. Comece a focar em Jesus Cristo. Comece a entender que Jesus Cristo é o único exemplo que nós temos que ter. Nunca vai ser o homem. Está aqui na palavra de Deus. Depois, se você quiser, vá lá, assista de novo essa mensagem para você entender o que ela está dizendo para a gente. Isso é libertador. Isso é forte. Porque muita gente se decepcionaram por conta disso. Porque não entenderam a palavra de Deus. Porque nem todo mundo te conta isso. Eles querem receber aplausos, elogios, querem encantar pessoas e esquece do Evangelho, da palavra, aquela que liberta, que restaura, que salva, que muda, que transforma. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, Sua palavra foi pregada. Ela foi aqui, meu Pai, um momento para a gente poder compreender o porquê que nós devemos perseverar, Senhor. O porquê que nós devemos, sabe, simplesmente olhar para a Tua palavra, olhar para o Senhor, que é o nosso único exemplo de vida. Pai, eu sei que tudo aquilo que nós viemos fazer, as Tuas obras, que nós viemos fazer de coração, não esperando, Pai, recompensa, ainda que a Tua palavra libera sobre nós a recompensa no dia final, mas que venha ser algo gratificante para a gente, que isso venha nos alimentar, venha nos dar força, venha nos dar sabedoria e conhecimento. Então, Pai, eu te peço que, se tem pessoas aqui nesse momento agora, que um dia desistiu, parou de perseverar, ou seja, parou no meio do caminho, não aguenta mais, ela viu tantas coisas, meu Pai, que hoje atrapalha elas de retomar, de ir adiante, dar o próximo passo. Que o Senhor venha dar força para ela agora, que o passado venha ser apagado, que as dores venham ser retiradas e que ela possa enxergar de uma outra maneira. Que maneira é essa, meu Pai? A maneira correta, a maneira certa, que é a palavra de Deus. Pai, é isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Eu espero que essa palavra tenha, trago algo muito poderoso sobre sua vida. Eu tenho certeza que trouxe. Que Deus te abençoe e até a próxima mensagem. Um grande abraço. Fala, tripulantes. Eu espero que esse estudo realmente tenha abençoado a sua vida e que Deus tenha falado no seu coração. E eu vou aproveitar e vou deixar mais 2 sugestões de vídeo para que Deus possa falar muito com você. Um grande abraço.